Amém, queridos e queridas. Vamos continuar louvando ao Senhor sentadas. E o Senhor vai continuar falando em nossos corações. Nós já ouvimos muitas mensagens hoje. O Espírito Santo de Deus já tem falado em nossas vidas, através dessas irmãs queridas, subindo aqui, declarando o que Deus tem feito na vida delas, através de relacionamentos. Queridos e queridas, que privilégio estar aqui nessa tarde linda, com essas formandas, com esse grupo que está reconhecendo diante de Deus o que Ele tem feito em suas vidas. E o tema que Deus partilhou no meu coração para partilhar com vocês hoje é o poder da cura. O poder da cura. Abram, queridas, suas Bíblias em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos falar alguns aspectos da cura. O nosso estudo, de fato, começa no versículo 21, mas eu queria ler um pouquinho antes. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que aconteceu antes do nosso assunto de hoje. É o seguinte: esse Deus da cura, esse Jesus da cura, sobre o qual acabamos de cantar, fez uma cura. Fez uma cura abençoadora numa região muito próspera ali em Israel. E era na região dos Gadarenos. Tinha uma pessoa, um homem, possesso de uma legião. Uma legião controlava esse homem. O Deus da cura, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus manifestado em carne. Não é tremendo? Esse Deus da cura é Deus manifestado em carne, que nasceu de mulher. Esse Jesus, Ele livrou esse homem. Esse homem com a legião, Ele livrou esse homem. E Ele falou assim: para onde que os espíritos vão? Tinha um bocado de porco. Então, os porcos receberam essa legião. O povo da cidade ficou horrorizado, porque o PIB daquela cidade foi comprometido. Entendeu? Porque os porcos é onde eles faziam as coisinhas dele. Com os porcos mortos, acharam que ficaram mais pobres. E em vez de olhar a vida restaurada daquele homem, que vivia nos sepulcros, pobre emocionalmente falando, eles se preocuparam com os porcos. E sabe o que eles falaram para Jesus, queridos e queridas? Vai embora, Jesus. Não fica aqui, não. Primeira parte da cura é o que Jesus Cristo fez. Sabe, quando Jesus foi solicitado a sair daquela região dos Gadarenos, porque ele fez um milagre, sabe o que Jesus fez, queridos? Sabe o que Jesus fez quando ele foi solicitado a sair dali? Ele saiu. Ele foi embora. Querido e querida, o Criador dos céus e da terra, Ele não falou: vocês sabem com quem vocês estão falando? Vocês sabem com quem vocês estão falando? Vou contar uma anedota que eu achei muito interessante. Diz que nesse período de ter que usar as máscaras, na época da pandemia, uma determinada pessoa famosa queria entrar no voo sem a máscara. E a atendente, antiga aeromoça, como falava, né? Falou: olha, o senhor tem a máscara? O senhor precisa usar a máscara. Ele falou para assim: você sabe com quem você está falando? Ela imediatamente ligou e falou assim: tem um homem que está sofrendo amnésia. Alguém pode vir ajudar? Querido e querida, nós como mulheres, vocês queridos como homens, porque nós sabemos quem nós somos, nós não precisamos falar para o outro quem a gente é. Quando nós somos, nós não precisamos falar: você sabe com quem você está falando? O Senhor dos céus e da terra. Quando Ele foi
pedido que ele saísse. Ele não falou, olha, eu sou o Criador dos céus e da terra. Ele não falou, olha, vocês sabem que tem pessoas aí fazendo filas para que eu cure, e vocês querem que eu saia daqui? Pois eu não vou, porque é meu esse lugar. Ele não fez isto. Queridos e queridas, quando nós sabemos quem nós somos, nós podemos deixar que a decisão venha do Pai. Mas não é o texto não, tá bom? Isso eu só gostei tanto de falar para vocês. Esse texto aqui, sabe? Esse texto aqui me abençoou muito. Eu estava tentando ver o contexto, né, do que eu ia falar. Aí, sabe o que Jesus faz? Ele entra no barco e vai para o outro lado, que é onde começa o nosso texto. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Na verdade, vou ler esse trecho primeiro, tá bom? Jesus é convidado a sair. Está no capítulo 5, versículo 17. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Porque mexeu com o bolso. Mexeu com o bolso da cidade. E na época, e continua até hoje, pessoas são menos importantes que dinheiro. Né? Pessoas, então, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vai para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Agora, tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Próximo versículo, Jesus foi com ele. Esse Jairo era um homem da sinagoga, era um judeu, um homem religioso. Quando Jairo, vestido com a roupa da sinagoga, chega para Jesus, ele está fazendo algo muito, muito, muito difícil. Porque os religiosos da época não acreditavam que Jesus era o Messias. Então, quando Jairo vem e chega perto de Jesus, e a Bíblia fala que ele se ajoelha, né? Ele se ajoelha, ele reconhece que Jesus é o Messias. Para que Jairo fizesse isso, ele tinha que ser um homem com uma convicção de que Jesus era o Messias, concordam? Outra coisa que eu penso, queridos e queridas, quando Jairo chega perto de Jesus, para que ele chegasse perto, tinha uma grande multidão, né? Lembrem-se, quando a gente está onde Deus quer que a gente esteja, sem controlar, Deus traz grande multidão. Lembra de onde ele saiu? Ele saiu de um lugar que não queriam que ele ficasse. Aí ele vai para um lugar onde tem pessoas que o querem. Querido e querida, lembre-se disto. Quando alguém pedir que você se retire, a palavra de Deus diz, você limpa os seus sapatos e você sai. E você sai. Não fique insistindo onde as pessoas não querem. Você ora. Jesus amava o povo ali de onde ele saiu. Ele orou, mas ele saiu. E quando ele sai, tem uma grande multidão. E Jairo está do outro lado. E Jairo se ajoelha. E Jairo fala, eu quero que prestem atenção. Jairo fala assim, Senhor, minha filha está morrendo, o Senhor vem e põe a mão sobre ela. Né? Porque Jairo também é Jairo. Jairo lembra muito de nós. Queremos que Deus faça o que a gente quer, como a gente quer. Então ele se ajoelha, ele pede isso. E eu fico fascinada com esse Jesus. No meio daquela multidão toda, Jesus vai. Jesus vai. O teu Jesus vai com você. O teu Jesus, ele não fica... marcou com a secretária? Mas mandou e-mail? Mas mandou WhatsApp? Jesus vai. Esse é o nosso Jesus. Nós confundimos Jesus com o nosso sistema socioeconômico, político, não é? Às vezes, para falar com alguém importante, demora meses. E não tem problema, tá? A gente, né, tem que falar com essa pessoa, a gente ora ali e fica na fila. Mas não é com Jesus, amém?
Mas Jesus não é assim. Aí, ele vai. Jesus vai com ele. Aí, veja o que acontece. Uma grande multidão o seguia e comprimindo. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu vou ficar curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do sofrimento. Queridos, queridas, nós temos a primeira pessoa dessa história, né, que é Jairo, bem vestido, arrumado. Para ele chegar perto de Jesus, eu não acho que foi tão difícil, né? Pela roupa dele, por ser homem. Aí temos a segunda pessoa dessa história, que é uma senhorinha. É uma senhorinha que tem uma doença há 12 anos, a mesma idade da filha de Jairo. Quando a filha de Jairo nasce, essa mulher está com essa doença. E essa doença, hoje em dia, já é difícil, século 21. Né? Nós mulheres sabemos disso. Mas naquela época, há mais de 2000 anos atrás, era considerado um pecado. Era considerado impuro. Esta mulher, queridos e queridas, não podia ser tocada e não podia tocar. Porque, segundo a lei, ela era impura. Olha, nós passamos essa situação da pandemia, né? Passamos com as máscaras, sem poder nos abraçar, sem poder nos beijar. Foram 2 anos e causou tantos problemas. 2 anos. Quem mexe com dependência química, recaiu muitos. Quem mexe com depressão, também entrou mais em depressão. Quem mexia com compulsão alimentar, mais, porque faltava gente. Porque Deus nos fez de tal maneira que nós precisamos estar juntas. Todas as formandas falaram da bênção que era ter outros relacionamentos, abrir o coração. Porque este é o desenho de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos abrir as nossas questões, nós podemos ser ouvidas, nós precisamos ser ouvidas. É o mesmo princípio do Celebrando a Recuperação. Sermos ouvidas, sermos tocadas, abraçadas. Imagine uma mulher que ficou em pandemia 12 anos. Imagine uma mulher 12 anos sem ser tocada e sem poder tocar legitimamente. A saúde emocional dela estava comprometida, queridos e queridas. A saúde emocional estava comprometida. A saúde física comprometida. Ela estava anêmica, 12 anos com hemorragia. Estava fraca. Olha, ela estava comprometida emocionalmente, comprometida fisicamente, e ela estava comprometida economicamente. Porque a Bíblia fala que ela, querendo ser curada, ela deu tudo para os médicos. Deu tudo para os médicos e não melhorava, piorava. Naquela época já tinha médico que não era bom, viu? Os planos de saúde também naquela época não eram bons. Não é novo para a sociedade não, viu? Queridos, como é que os judeus viam uma pessoa? Primeiro, não esqueci de falar, naquela cultura ser mulher era horroroso. Naquela cultura, eles oravam de manhã, obrigada, porque eu não sou mulher. Obrigada, porque eu não sou uma mulher. Uma das coisas que eles falavam. Então, aquela mulher, ela era a minoria da minoria da minoria. Ela era pobre, ela era mulher, e ela tinha uma doença. E ela estava frágil emocionalmente falando. Eu acredito que aquela mulher, ela, para chegar perto de Jesus, foi difícil. Para ela chegar perto, não foi tão fácil como talvez foi na situação de Jairo. Eu acho que foi mais difícil. Mas ela chega, de alguma forma, ela arranja um jeito. Queridas e queridos, vocês também, homens,
Vocês se identificam com Jairo ou com a mulher? Em algumas situações nós somos Jairo. Em algumas situações nós somos essa mulher. Mas essa mulher arranjou um jeito de chegar perto de Jesus e o tocou. E foi algo que ela fez, não foi coincidência ela chegar, não. Ela foi proposital. Foi proposital. Fraquinha, velhinha, pobre. Só faltava ser negra, né? Escapuliu, desculpe. Mas era judia, que naquela época era muito ruim. Aí ela o toca. Imediatamente a sua hemorragia cessou. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele tinha saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Queridos e queridas, na meio daquela confusão, que todo mundo ao redor dele, todos estavam tocando em Jesus. Mas tinha um jeito diferente que essa mulher o tocou. Concordam? Ela tocou de um jeito diferente. E Jesus fala: quem me tocou? Sabe, queridos, é tão legal ler os evangelhos, pensando nesse Jesus que faz umas perguntas tão estranhas. Jesus faz umas perguntas tão estranhas. E aí, os discípulos responderam, versículo 31, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Assim, quem não te tocou nessa muvuca que a gente está? Né? Nós de São Paulo, nós não sabemos o que é bagunça, né? Eu passei 3 anos, eu fui para os Estados Unidos, mas antes de ir para os Estados Unidos, eu passei em Juazeiro do Norte, Ceará. Sul do Ceará, lugar lindo. Lugar lindo. Aprendi a ser mulher, não foi em Los Angeles, foi no nosso Ceará. Foi no Nordeste brasileiro que eles olharam para mim, elas olharam para mim com amor, com respeito, cuidaram de mim. Mesmo sendo a menina de São Paulo que nem conhecia animal. Né? Me lembro passando por um lugar e falei assim, olha, quando vê uma vaca, me avisa. Centro de São Paulo, fui lá adolescente. E tinha um período que era o período Padim Padziço. A cidade ficava 7, 8 vezes maior do que a cidade era normalmente. E eu, toda curiosa, fui na primeira vez, no meio da romaria. Queridos e queridas, o desodorante vencia. Os toaletes não davam conta. Era, de fato, uma confusão. Eu, como pessoa de São Paulo, fui a primeira vez e nunca mais fui na romaria. Orava do seminário, que estava estudando lá. Né? Orava do seminário, nunca mais fui lá. Então, nós de São Paulo, nós não temos ideia do que é essa bagunça que tinha ao redor de Jesus. As pessoas ao redor de Jesus. E Jesus, queridos, outra coisa nessa parte. Jesus é acessível. O nosso Jesus é acessível. Ele está no meio da multidão. Glória! Ele está no meio da multidão. Ele não está no apartamento dele orando pelo povo. Ele está no meio da multidão. Ele está no meio da multidão. Esse é o teu Jesus, amém? Querida e querido, esse é o teu Jesus. Nós estamos num mundo capitalista, né, meninos aí em cima? É capitalista, não é? É um mundo capitalista. Nós não sabemos. Eu li uma entrevista, essa semana, eu ouvi uma entrevista de um tal de Yoke. Sabe, é um grupo que parece muito acessível, que se importa com a minoria, só que não. É só para ganhar dinheiro. Ouviram sobre esse grupo? Bem, sabe, nas empresas, e pregam a questão de que todos têm o mesmo valor, e fazem, levantam as bandeiras, várias bandeiras, e dá a impressão que são contra o sistema, mas fazem parte do sistema. Jesus não se confunde. Jesus é Jesus. Ele não é necessariamente politicamente correto, mas Ele ama. Não confundamos, tá bom? O nosso evangelho de Jesus de Nazaré com as pessoas politicamente corretas. Aí, Jesus fica lá. Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha tocado. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Queridos e queridas, queria que você guardasse isto. Creio que tu és a cura. O estudo de hoje é o poder da cura. Não há cura
sem verdade. Não há cura sem que falemos a verdade. As nossas formandas falaram sobre isto hoje. Elas partilharam intimidades delas. Elas agora tomam um café juntas, e o que elas formaram nesses meses, nesse tempo juntas, abalou a vida toda delas. Eu sei porque no Celebrando tem um grupo de passos que é parecido, e as pessoas nunca são as mesmas depois que elas abrem. Vejam só, olhando de um ponto de vista clínico essa situação, nós podemos entender o seguinte: aquela doença que ela tinha não era só de fundo biológico, provavelmente era psicossomático. Veja, ela tinha já parado a hemorragia, não tinha? Jesus não tinha curado. Ele não está indo ver a menina, por que que ele fica aquele tempo todo lá? Por quê? Provavelmente, se ele não permite esse segundo momento, ela ia voltar a sangrar de um outro momento. Deus permite que ela conta toda a verdade, glória, vocês entendem? Jesus dá a oportunidade dela falar o que estava acontecendo. Queridos e queridas, a comunidade do nosso Senhor Jesus Cristo é para nós falarmos toda a verdade. É um lugar em que eu posso falar, sou uma filha amada de Deus trabalhando com me dá um nome. O que as irmãs fizeram entre elas, nós podemos fazer como família cristã. Algumas vezes está doendo, tem coisas doloridas, e eu posso falar para uma pessoa, eu preciso. E queridos, eu fiquei pensando se eu fosse essa senhora. Eu fiquei pensando, se fosse eu, no meio de aquele batalhão de homem, eu ia falar toda a verdade? É que eu estou sangrando há 12 anos, e eu toquei uma pessoa que eu nunca deveria tocar, porque era contra a lei. Querida e querido, você conseguiria contar a verdade? Você, homem, consegue se colocar nesse contexto? Não há cura se não há verdade. E Jesus dá oportunidade. Quando eu fiquei pensando sobre eu mesma, eu vou fazer uma partilha com vocês. Nesse momento, nós fazemos partilhas no Celebrando. Provavelmente eu teria perdido a bênção. Porque eu não queria me expor no meio daqueles homens todos. Eu já estava curada mesmo, já senti no meu corpo que estou curada. Para que eu vou contar tudo? Queridas e queridos, não há evangelho se não há verdade. A área que nós estamos lidando na nossa caminhada precisa ser falada. Precisa ser anunciada. A gente pensa que foi Freud só que falou, né? Que a palavra cura no divã, né? Que a palavra... Sabe aquela história? Né? Não foi ele que falou primeiro. Eu trabalho com isso. E eu sei que funciona. Mas quem falou isso primeiro foi Tiago. Confessa para Deus e você é perdoado. Confessa para outra pessoa, como as irmãs aqui, a cura vem. A cura vem. E queridos e queridas, esse é meu outro ponto dessa cura. Não significa que está tudo resolvido enquanto a gente está aqui. O processo da santificação é paulatino. Não acontece totalmente aqui. Quando nós o virmos no céu, aí nós seremos totalmente curadas. Né? Não tem cura completa enquanto estamos aqui. Entendemos isto? Aqui é um dia de cada vez. Os diplomas que as nossas irmãs receberam não significa que está tudo certo, né, irmãs? Mas é um marco. É um marco. Tem que ter diploma. Tem que ter diploma. Mas a gente entende que a gente continua na caminhada. Que são outras áreas que vão aparecer. Queridas e queridos, a mulher conta toda a verdade para Jesus e para aqueles homens que estão perto. Ela, que era minoria, pobre, velha e doente. Aí veja só o que Jesus faz. Versículo 34, o versículo mais lindo da Bíblia. Versículo 34. Jesus fala assim, então ele disse, filha, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Amém.
essa palavra filha toma conta do meu coração. Toma do de vocês? Ser chamada de filha, depois de ter feito algo errado, depois de ser politicamente incorreta, depois de ter tocado um homem, depois de... Porque os judeus achavam, um problema que essa mulher tem. E queridos e queridas, vamos ser honestos? Nós também temos uns certos preconceitos. Se está sem trabalho há um ano, alguma coisa está errada. Se é o segundo divórcio, alguma coisa tem. Se não pegou, nunca pega nenhum cargo na igreja, alguma coisa tem um problema. Somos preconceituosos, não somos todos, somos pecadores. Se não casou e já está com 50 anos, nunca casou, porque se casou e divorciou é um problema, se nunca casou também é um problema. Nós não decidimos, né? Mas nossa cabeça vai. Esta mulher estava num lugar extremamente preconceituoso. Extremamente preconceituoso. Mas o pai, qual é a primeira palavra do pai de Jesus para ela? Oh, glória! Você se vê como filha? Você se vê como filho, querido? É a tua identidade. No Celebrando, eu falei, eu sou uma filha amada de Deus, trabalhando com tal coisa. Eu não sou uma controladora. Eu sou uma filha amada de Deus, trabalhando o controle. Eu não sou uma dependente química. Eu sou uma filha amada de Deus, trabalhando contra a dependência química. Filha. Jesus fala filha. Jesus a chama de filha. Continuando. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e falou, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não temas, não tenha medo, tão somente creia. Queridos e queridas, por que é que Jesus gastou tanto tempo com uma senhorinha? Sabe, se você fosse o pai, você é Jairo agora, tá bom? Você é Jairo. Eu também pensei, quando eu pensei nisto. Se eu fosse Jairo, também teria perdido a bênção. Porque eu ia falar, como assim? Ela já está doente há 12 anos. Não pode esperar mais um pouquinho? Por que gastar todo esse tempo? Eu cheguei primeiro. Não somos no mundo capitalista? Eu cheguei primeiro. Eu mandei e-mail primeiro. Eu já adorei, eu já me ajoelhei. E o Senhor ainda gasta tempo com ela. E a minha filha, ela é mais nova. Por quê? Gente, nosso Deus tem tempos diferentes do que nós. O tempo dele é diferente. O tempo dele é diferente. E ele fala, então, Jairo, não fica preocupado não. Crê somente. Querida, sabe aquela bênção que parece que nunca mais vai receber? Não temas, crê somente. Crê somente. Não temas, crê somente. Se eu fosse Jairo, eu falaria, mas Senhor, crê no quê? A menina morreu. Né? Crê no quê? Conheça o coração do teu Deus. Aí, queridos, vamos seguir. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, Tiago, irmão de Tiago. Quando chegaram na casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir de Jesus. Queridos, a lógica de Jesus não é a lógica humana. A lógica de Jesus não é a lógica humana. Nós estamos tão lineares, né, com o mundo norte-americano, que diz A, B, C, D, com branco no preto e tudo mais. O mundo espiritual não é linear como nós somos ensinados. Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, fala, não, ela só está dormindo. O que é na tua vida que está dormindo, queridos? E que você acha que morreu? Queridos e queridas, o que é que está vivo? Que você pensa que está morto? E Jesus fala, não, só está dormindo. Um dos pontos que eu queria fazer aqui, quase chegando no fim, queridos, é o seguinte. Tanto na primeira parte que eu compartilhei com vocês, como agora, Jesus Cristo não faz questão da multidão. Na primeira vez, aquele rapaz que ficou livre dos demônios, ele queria seguir Jesus. Falou assim, não, você fica.
O que é que nós fazemos hoje em dia, quando tem sinais e milagres? Nós pegamos a pessoa para colocar na frente do carro para a gente mostrar para todo mundo, não é não? Todo mundo vê que foi curado, que os espíritos... Nosso Pai é discreto. O nosso Deus é discreto, queridos e queridas. Ele nunca nos usa para que o Evangelho cresça. Olha que interessante. Jesus nunca nos expõe para que o Evangelho cresça. Para aquele Senhor falou, fica aqui, vai cuidar, você ficou preso com os demônios no tempo, vai, fica com a sua família, não precisa me seguir. Aqui também nesse texto, ele falou, olha, quem vai comigo é Pedro, Tiago, João, o pai, a mãe e a menina. Nem os 12 foram nessa... Queridos e queridas, certas coisas são íntimas. Certas coisas não se posta no Facebook, não se posta no Instagram. Certas coisas é isso aqui que elas fizeram. É uma a uma, é um grupo pequenininho. Aí Jesus, ele traz essas 3 pessoas e ele fala assim, versículo 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontraram a criança. Tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Queridos e queridas, lembra quando Jairo encontra com Jesus? Veja, no capítulo 5, versículo 23, implorou instantemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada. Aí no versículo 41, a sensação que eu tenho é que Jesus dá uma olhadinha para lá, para Jairo, fala, Jairo, posso curar de um outro jeito? Posso curar do meu jeito? 41 ele fala assim, tomando-a pela mão, e queridos e queridas, tomando-a pela mão, a menina acordou, e ela acordou saudável, com fome. Ela acordou com fome. Essa menina de 12 anos acordou com fome. Nós temos 2 mulheres aqui. E eu queria terminar com isso, queridas e queridos. Eu acredito que tem um link dessa menina nova com essa mulher mais velha. Esses 12 anos. Eu acredito que essa primeira menina, ela precisou do pai para cuidar dela, certo? Essa primeira menina, ela estava morrendo. Precisou de um pai. E esse pai cuida. Essa senhora, vamos imaginar essa menina bem mais velha, doente, ela tem que ir sozinha, porque não tem pai. Queridas, a tua área de recuperação, você pode trabalhar essa coisa indo direto para Jesus, porque o pai terrestre, muitas vezes falhou, não esteve presente. Pense nessa mulher, agora adulta, indo para a luta. Entende meu ponto? Porque é o mesmo texto. 2 mulheres, 12 anos, tem um link muito grande aí. Eu acredito, queridas e queridas, que é a mesma mulher. Uma história da mesma mulher. Então, o que é que você tem que ser, o que você tem que fazer diretamente? Porque não tem mais um Jairo, mais um pai. Conclusão. O fato de Jesus ter lidado com as 2 histórias ao mesmo tempo, em ambas, lidando com o tempo de 12 anos, nos encoraja a vermos essa narrativa, uma mensagem maior. Acabei de falar. Outro ponto, Jairo é um arquétipo, ele tem o poder de veste, todo arrumadinho. Quantas de vocês, homens, se identificam com Jairo em certos momentos? E quantas de nós nos identificamos com a mulher em outros momentos? E o meu último ponto é, cuidado com a multidão.
Foi a multidão na cidade que suplicou que Jesus fosse embora. Foi a multidão que riu de Jesus quando ele disse que a criança estava dormindo. Foi a multidão que Jesus evitou presenciar a cura da menina. Jesus gosta de intimidade. Jesus gosta de pequenos grupos e profundidade, como as nossas formandas hoje. Procure, queridos e queridas, pequenos grupos. Procure estar com pessoas que você possa dizer a sua área. Jesus não fez acepção de Jairo bem vestido e da mulher pobre e doente. Jesus olha para nós com dignidade. Jesus não vai ser envolvido com o poder socioeconômico. Ele olha a mulher da mesma forma como ele olhou Jairo. Queria terminar agora de manhã desafiando cada um de nós. Creio que tu és a cura. Creio que tu és tudo para mim. Não há outro Deus como o Senhor. Termino nos incentivando a olharmos esse Jesus que cura as duas mulheres, do jeito dele, da maneira dele, com dignidade. E por fim, diga a verdade. Não há cura onde não há verdade. Porque as doenças não vêm simplesmente do corpo, ela vem da necessidade de falar, da necessidade de confessar. Que Ele abençoe essa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.